Neste momento de contemplação, te convido a explorar as dimensões espirituais que habitam em cada um de nós. Que a luz divina guie nossos pensamentos, revelando a beleza da fé e a serenidade na conexão com o transcendental. Bem-vindo a esta pausa sagrada, onde a espiritualidade encontra espaço para florescer. A palavra de Deus precisa ser lida. A gente pode ler de duas formas, né? No primeiro momento, como uma oração. Existe até um método chamado Lectio Divina, que valeria a pena, se você entrar na internet, você encontra os passos deste método, que é desde um momento de concentração, a escolha do texto, depois a leitura, e aí você vive essa oração de maneira orante. A palavra, e aí você tem as passagens específicas para favorecer a sua oração. Você pega, por exemplo, os Salmos, né? Você pega um trecho do Evangelho, e aí você vai meditar o jeito de Jesus viver, o jeito de ser, o que Jesus disse a essa ou aquela pessoa. Agora, quando nós nos aventuramos em ler todas as páginas da Sagrada Escritura, querendo encontrar respostas para a vida, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a Sagrada Escritura é um livro que contou a história de muita gente. E para a gente entender a história que ali está sendo contada, nós precisamos viver a contextualização. É uma regra da hermenêutica. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é a ciência da interpretação. Toda vez que eu faço a leitura de um texto, eu estou num exercício de hermenêutica. Isto é, eu estou tentando entender, fazendo uma interpretação daquilo que eu li. É aí que mora o perigo. Muitas religiões são fundamentalistas, por quê? Porque não fazem a interpretação do texto a partir do contexto. Então tá bom, a gente pega o livro de Apocalipse. A gente vai ver lá que o livro está falando de destruições. Existem pessoas que pegam esses textos, fazem uma leitura sem muito conhecimento do porquê que aquele texto foi escrito daquela forma e acha que aquela palavra está falando de uma destruição de hoje. Aí tem gente que entra dentro dessas linguagens apocalípticas e ficam loucas. Acha que o mundo vai acabar hoje, aí começa essas desgraças que acontecem, que são desgraças naturais, muitas vezes causadas por nós, né? A natureza está lá para viver de um jeito. Nós construímos nos lugares errados, nós jogamos lixo nos bueiros, aí vem a enchente, inunda tudo. Nós temos a nossa responsabilidade. Aí uma pessoa pega uma leitura, um texto apocalíptico e faz uma leitura daquela situação como se aquilo estivesse explicado. Aí retira a responsabilidade humana, porque o texto diz que iria acontecer isso. Veja bem, isso é um perigo. O texto do Apocalipse, só para dar um exemplo, ele foi escrito a partir de uma comunidade que estava vivendo o terror da dominação romana. Então, a comunidade que escreve aquele texto, ela está oprimida. Então, todas aquelas figuras do dragão, do monstro, daquela coisa toda que nós temos dentro da linguagem apocalíptica, cheia de figuras grandiosas, monstruosas, de acordo com a interpretação que nós temos da exegese, da leitura da Sagrada Escritura, o Apocalipse está sendo escrito por uma comunidade que está vivendo uma opressão que tem nome, é o Império Romano. Então o dragão que será massacrado, destruído, é o Império Romano. É a necessidade que o povo tem de criar esperanças para destruir o império que é massacre. O Apocalipse não é um livro que prevê a destruição. O Apocalipse é um livro que está muito mais na perspectiva da construção de um novo tempo que necessariamente na destruição, como a gente pode imaginar e muitas vezes visualizar facilmente a tragédia, né? É a construção de uma esperança. Aquele povo que quer se ver livre da escravidão, então está alimentando dentro do coração e falando com metáforas, isto é, o que é a metáfora? É uma linguagem que ultrapassa o significado das coisas, né? Quando eu falo para você, eu vou lhe oferecer o meu coração, não é uma linguagem literal.
Se eu te dou o meu coração, Deus me livre, eu fico sem ele, eu morro daqui a pouco, né? É igual aquela expressão, um beijo no seu coração. Imagine que coisa horrorosa se você vai interpretar essa expressão literalmente falando, fazendo um corte no peito do outro, procurando as vísceras ali e dar um beijo no coração. É muito nojento, né? Enfim, é uma maneira que as pessoas encontram de expressar o tanto que elas gostam. Um beijo no seu coração. Veja bem, é uma metáfora. Eu me utilizo de uma linguagem que é comum. O coração está diretamente ligado ao meu sentimento, né? Muito embora o sentimento seja produzido no cérebro, mas a gente fala o coração. Então veja bem, a linguagem metafórica é para ajudar a dizer aquilo que a gente não pode dizer com tanta clareza. Não é? Então o Apocalipse é uma linguagem assim. Como eles estão escravizados e não podem dizer com muita clareza, eles constroem as metáforas. O império que vai ser desarmado, que vai cair, que vai ser destruído, esmagado, é o Império Romano. O contexto da dominação que as pessoas sofriam naquela época. Mas aí a gente pega e faz uma leitura ao pé da letra, vira um discurso horroroso mesmo. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu fui vítima de uma pregação assim. Uma mulher entrou lá em casa e começou a pregar que o mundo ia acabar. Imagina eu pequenininho lá no canto do sofá, ouvindo aquela pregação. Minha mãe sentou todo mundo no sofá, vamos ouvir a pregação da mulher. A mulher fez um mal terrível para nós, né? Ao invés de nos anunciar esperança, né? De desejo de vida nova, vamos melhorar o nosso coração para a gente ser mais fraterno, para a gente ser mais solidário, que é o que a religião precisa fazer. Ela meteu medo em nós e foi embora, bonitona. Nós ficamos lá 3, 4 noites sem dormir, achando que ia cair um meteoro lá em casa. E a minha mãe não tinha conhecimento suficiente para desmentir. Ficamos no meio da mentira durante muito tempo. Então é muito perigoso. A leitura da Sagrada Escritura precisa ser muito responsável. Não faça nunca uma interpretação ao pé da letra. Porque a interpretação ao pé da letra, quando você retira aquela frase do contexto, você corre o risco de perder o fundamental, a compreensão mais ampla, né? Como a gente poderia dizer. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas. Amém. E hoje, quem sabe, esse programa possa lhe ajudar a colocar um detalhe de santidade na sua vida. E você ir dormir um pouquinho melhor do que quando acordou. Na vida, o mais interessante é a gente atingir o equilíbrio. A gente nunca ficar nos extremos. Os extremos, com todo respeito, eles podem representar burrice. Os extremos podem representar limite de inteligência, de reflexão. Mas quando nós misturamos o sobrenatural da vida com aquilo que é o absolutamente natural, então nós começamos a tocar numa realidade humana que você sabe muito bem. Você experimenta essa realidade o tempo todo. E sabe que nem tudo pode ser explicado a partir dela. Então nós estamos no equilíbrio entre o sobrenatural e o natural, que é justamente o que nos torna pessoas interessantes. Cada vez mais eu me convenço de que as pessoas mais interessantes na vida são aquelas que conseguiram equilibrar o sobrenatural com o natural, que descobriram a beleza de serem humanos e de, sabendo-se humanos, conseguem articular a dimensão divina da vida e começam a eternizar a vida e começam a eternizar os seus dias. Sabe como? Vivendo bem. Porque toda vez que a gente se sabe e se descobre cuidado por alguém, de alguma forma o cuidado que o outro tem por nós desperta um jeito diferente de viver. Eu, por exemplo, quando eu me recordo que a minha mãe me ama, que eu sou importante para ela e que eu faria muita falta na vida da minha mãe, eu desacelero, eu tiro o pé do meu acelerador, eu começo a dar um pouco mais de valor na minha vida,
Eu começo a escolher um pouco melhor as minhas alimentações, eu começo a escolher um pouco melhor a minha saúde, porque toda vez que a gente sabe que a gente é importante na vida de alguém, a gente se cuida por causa daquele alguém que a gente sabe que é importante. Talvez seja até uma forma interessante de você qualificar o amor que você tem pelos seus filhos. Se você sabe que a sua vida é importante para os seus filhos, se você sabe que é interessante que os seus filhos tenham um pai por mais tempo, uma mãe por mais tempo, então você se sente na obrigação de cuidar da sua saúde, pelo amor que você tem a eles. Aí você muda os seus hábitos, você muda o seu jeito de viver, você para de se expor ao perigo dos vícios, você para de se expor ao perigo da vida. Você vai começar a viver com um pouquinho mais de cuidado, você vai olhar com um pouquinho mais de atenção antes de atravessar a rua, você vai andar com um pouquinho menos de velocidade nas estradas, você vai fazer menos ultrapassagens perigosas, porque você sabe que tem filhos esperando por você. E você sabe que é importante que os seus filhos te vejam chegar em casa. É assim que o amor muda a nossa vida, não é de outro jeito. Não é lendo um livro que a gente aprende a ser pai. Não é lendo o livro que a gente aprende a ser mãe, a ser irmão. Não é lendo o livro que a gente aprende a amar. Não, mas é descobrindo dentro de nós a experiência do cuidado. Alguém cuida de nós. Alguém cuida ainda que seja em pensar em nós, ainda que seja em lembrar-se de nós. Alguém está nutrindo o que a gente é no coração lá dentro. E por isso eu me sinto motivado a viver diferente. Eu me sinto motivado a viver com qualidade. Se há um pecado no mundo hoje, é a falta de qualidade de vida. A gente vive muito mal, a gente se cuida muito mal, a gente se expõe muito aos riscos dessa vida, justamente porque a gente se esquece que a gente é precioso para muita gente. Quando a gente tem diante dos nossos olhos o valor que nós temos para as pessoas, a gente se cuida um pouco mais. E essa é a experiência bonita que essa música nos sugere. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Mas você precisa responder do mesmo jeito que eu. A este cuidado que Deus tem por nós, nós respondemos com o cuidado que nós teremos com a nossa vida. Comece a se perguntar: qual é a qualidade da sua vida? Como é que você tem se cuidado? Como é que você tem vivido? O que é que você tem escolhido para a sua vida? Como é que você tem atravessado as ruas dessa vida? Como é que você tem viajado? Como é que você tem andado? Como é que você tem trabalhado? Como é que você tem se alimentado? Tudo isso Deus passa. Em todas essas perguntas Deus mora, porque no natural nós descobrimos a força do sobrenatural. Nas pequenas coisas, nessas miudezas do nosso dia a dia, nós descobrimos as interpelações de Deus. Está vendo? Como o seu quarto não precisa se iluminar e um anjo chegar aí dentro e conversar com você para você sentir-se tocado por Deus. Deus nos toca a partir de perguntas muito simples, porque Deus é muito simples. Deus é cotidiano, Deus é concreto. Deus tem cheiro de mãe, Deus tem cheiro de pai, Deus tem cheiro de irmão, de amigo. Deus é vivo e Ele o tempo todo acontece na nossa vida através de pessoas que nós amamos. Quando nós nos sentimos motivados a mudar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de sorrir, o nosso jeito de conversar, de amar, de agir, porque a gente sabe que existem pessoas que merecem o melhor de nós. Pode ser que até o dia de hoje você tenha vivido dando só um pouquinho do que você é. Não se economize não, porque nessa economia você perde. Você economiza, mas você perde muito mais do que ganha. Agora, quando a gente melhora o nosso jeito de ser e oferece ao outro um ser com mais qualidade, mais qualificado, você pode ter certeza que o primeiro a ser beneficiado com tudo isso é você mesmo. O cuidado é uma das realidades mais humanas que nós podemos experimentar, mesmo porque nós nascemos na experiência do cuidado. Nós nascemos e dependemos o tempo todo de cuidado daqueles que nos amam. Ser cuidado é também uma forma de crescer, porque somente por causa do cuidado é que a gente supera os problemas da vida, as adversidades, e a gente vai rompendo como pessoa. De maneira que na experiência do cuidado, a maturidade está sendo gestada. E é bonito a gente pensar isso, que na experiência do cuidado de Deus, nós não somos infantilizados porque Ele cuida de nós,
mas ao contrário. Porque Ele cuida de nós, nós somos estimulados para o crescimento. Infantilidade é tempo que precisa passar. A infância é um tempo que precisa passar na nossa vida. Você sabe que Deus cuida de você, mas você olha para os dois lados da rua quando vai atravessá-la. Significa que há uma responsabilidade naquele que sabe se cuidar, naquele que sabe que existe uma providência cuidando, mas que também existe uma realidade humana que precisa ser observada. Aí está a beleza da religião, minha gente. Em saber que existe o dom sobrenatural, mas que também existe o dom natural. E que a verdadeira religião é aquela que consegue estabelecer os laços do sobrenatural com aquilo que na vida é natural. Se religiões que sobrevivem somente do sobrenatural correm o risco de serem desumanas. E talvez você já tenha visto muitos modelos de religião no mundo que se transformaram em causas de guerras. Na verdade, as guerras santas nascem do excesso de sobrenaturalismo, quando a gente esquece a realidade humana. Por outro lado, se a gente vive apenas uma religião natural, a gente se desvincula do sagrado e a gente se transforma em pessoas que articulam o tempo todo as decisões e que dificilmente pode contemplar alguma coisa de sobrenatural porque prendeu-se demais ao que é meramente humano. Apesar de nós sermos homens e mulheres em situações tão diferentes, os nossos corações necessitam das mesmas coisas. E é interessante, parece que o tempo vai nos ajudando a entender o que a gente precisa. Quando a gente é muito jovem, a gente tem uma percepção muito rasa da vida. E geralmente a gente costuma colocar todos os nossos empenhos em alcançar aquilo que tem preço. É época que se a gente pudesse, a gente compraria tudo. Não é verdade? E não é nenhum problema você trabalhar honestamente e conquistar aquilo que tem preço. Só que vai chegar um momento da sua vida, e o próprio movimento do tempo faz isso com a gente, que você vai entender que aquilo que tem preço só é bom se tiver alguém do seu lado para dividir aquilo. Aí você entende a grande diferença que existe entre aquilo que tem preço e aquilo que tem valor. Você pode comprar uma companhia, é fácil comprar. Basta você ter dinheiro, bancar uma festa, bancar alegrias, e aí você vai estar rodeado de pessoas. Mas não se iluda. Você pode comprar uma companhia, mas não pode comprar um amigo. Porque a amizade não é o dinheiro que nos traz. A amizade é uma conquista. Aí você vai entender que aquilo que tem preço, você trabalha para ter. Aquilo que você tem, aquilo que tem valor, você precisa cultivar, senão você nunca vai ter. A maior riqueza que você pode ter na vida não está no banco. Não é a casa que você construiu, não é o carro que você tem. A maior riqueza que você tem são os amores que você ama. É isto que enriquece a gente. Quando você olha para o lado e você vê que você conquistou pessoas, que você conquistou fidelidades, que você conquistou pessoas que são capazes de dar a vida por você. Isto é valor, minha gente. É isto que nos torna ricos. Não é o dinheiro que nos torna ricos. O que nos torna ricos são os amores que a gente ama. Por isso que nada é mais precioso do que você ter uma família. Você entender o significado do valor. Quanto custa um filho seu? Não tem preço. Você pode até dizer quanto custa o seu carro, quanto custa a sua bicicleta, quanto custa a sua casa, mas você nunca vai poder dizer quanto custa um filho seu, porque não tem dinheiro no mundo que pague. Um ou outro parente até vende, né? A gente até vende se chegar um dinheiro bom, né? Um primo distante, chato, enjoado, aborrecido. Mas quando há amor, não tem preço. Aí você entende o verdadeiro significado da vida, que é construir estes vínculos que nos tornam eternos. Desejo
que você tenha a quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar, para recomeçar. É isso mesmo. Nada pode ser mais precioso do que alguém que significa na sua vida um pouco do amor de Deus na sua história. As pessoas que mais nos educam são aquelas que nos amam de um jeito parecido com o jeito com que Deus nos ama. Você sabia como é que o amor de Deus se manifesta na sua vida? Por meio de um outro amor. Porque tudo o que Deus faz em nós é a partir de uma linguagem que a gente entende. Nós somos homens e mulheres, é com a linguagem de homens e mulheres que Deus age na nossa vida. Ele não cria uma linguagem diferente, não. Ele vai falar de um jeito que você entenda. Porque o desejo dele é que cada vez mais você o conheça. E o mais bonito, onde é que Deus está? Dentro de mim, dentro de você. Por isso que não é possível conhecer a Deus sem que você também se conheça. Não são dois caminhos, um que faça você chegar a Deus e outro que faça você chegar em você. É o mesmo. Quanto mais você se conhece, mais você vai conhecendo o Deus que habita o seu coração. E Deus se manifesta assim. Como é que Ele me ama? Através do amor dos que me amam, através dos vínculos saudáveis que eu posso ter. O primeiro amor que nós recebemos na vida foi o amor dos nossos pais, e ali estava o amor de Deus em você, por você. E aí a primeira fonte do amor e do pai e da mãe e das pessoas que nos rodeiam, dependendo da maneira como ele é feito, se ele é bem realizado, vai deixar uma reserva em você. Sabe, da mesma forma como a gente precisa de uma cisterna, de um poço artesiano, para a gente ter reserva de água, sabe qual é o nome do poço, da reserva que nós precisamos ter? Amor próprio. Amor próprio é um jeito muito eficaz que Deus tem de amar você, sabe quando? Quando você tem amor próprio. Porque se você tem amor próprio, o diabo não tem muita chance na sua vida. O diabo nada de braçada é na vida de quem não se ama. Observe. Os momentos que você mais permitiu que coisas ruins acontecessem com você foi quando você deixou de se amar. Quando você deixou de ter respeito por você. Porque isso é muito natural. Se eu não tenho amor e respeito por mim, você também não vai querer me amar e me respeitar. Às vezes os nossos relacionamentos, a gente se machuca tanto por causa disso. São duas pessoas que não se amam tentando amar. Não. E às vezes a gente acha, você vai trazer o amor que eu preciso. Não. O amor que eu preciso eu já tenho. É a reserva que eu fui criando ao longo da minha vida. Eu não dependo do amor de ninguém para eu ser feliz. É claro que quando o amor do outro chega, ele complementa o amor que eu tenho por mim. Mas eu não posso ficar esperando que você venha me dar aquilo que eu preciso me oferecer. Por isso que é tão difícil amar uma pessoa que não se ama. Você sabe disso. Dá uma trabalheira danada. Você pode oferecer o seu máximo, ela vai achar que não é o suficiente. A pessoa que não se ama está sempre esperando que nós façamos por ela o que ela já deveria ter feito por ela há muito tempo. Quando você se ama, fica mais fácil você ter um bom relacionamento. Quando você se ama, fica mais fácil ser seu amigo. Quando você se ama, é mais fácil ser seu filho, ser seu marido, ser seu irmão. Quando você se ama,
O diabo pode até passar perto, mas ele não pode fazer nada contra você, porque a blindagem que Deus colocou na sua vida não é o crucifixo que você leva no peito, não é a medalhinha de Nossa Senhora, é o amor próprio. Quem te protege das ciladas do demônio é o seu amor próprio, que é onde Deus habita, que é onde Deus está agindo para te proteger de todo o mal. Quem se ama não se droga, quem se ama não se vicia. Pode observar, a pessoa que tem amor próprio, que tem respeito por si mesma, ela não vai querer se alcoolizar, ela não vai querer ficar viciada em nada que possa retirar o centro das suas decisões. Uma pessoa que se ama não vai aceitar se prostituir. Se quiser entrar na minha vida, retire as sandálias dos teus pés, porque este território é santo. Ame-se. Converter-se a Jesus é você, antes de qualquer coisa, identificar o respeito que você precisa ter por você. Hoje, minha gente, o mundo está nivelando todo mundo por baixo. O que está sendo oferecido para vocês como diversão é uma causa de perdição para muitos. Os nossos jovens estão perdidos numa falsa alegria. Os nossos jovens estão perdendo a alegria muito fácil, porque eles estão perdendo a vida aos poucos com aquilo que não edifica. Ambientes deploráveis a gente chama de alegria. Não. Alegria é você ter a felicidade de ser quem você é, de estar batalhando para você se tornar uma pessoa melhor, estudando para poder vencer na vida. É assim que Deus nos quer, no lugar certo, sendo a pessoa certa. Que às vezes a gente é a pessoa certa, mas não adianta nada, está no lugar errado. Você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo. E aí você constrói aquilo que edifica. Ame-se. Eu sei que às vezes a nossa vida, por causa dos erros que a gente comete, a gente não se perdoa, a gente vai minando o amor próprio da gente, a gente vai jogando fora o amor próprio. Às vezes relacionamentos doentios, infidelidades estragam o amor próprio da gente. Você esquece do valor que você tem. Às vezes você está sendo tão maltratada a vida inteira que você já esqueceu há muito tempo do valor que você tem. Hoje é um dia de relembrar o valor que você tem. Não tem pecado neste mundo que você tenha cometido que retira de você o fato de ser uma filha e um filho amado. Deus ama você. Troca reinos. O Calvário de ontem foi por nós. Jesus morreu porque preferiu os miseráveis. Jesus morreu porque fez amizades onde nós não faríamos. Jesus morreu para que eu e você tivéssemos o direito de sentar à mesa com Ele. Ele viveu num momento religioso muito excludente, em que religião julgava fora as pessoas pelos erros que elas cometiam. Não. Minha gente, se nós formos julgar as pessoas fora pelos erros que elas cometem, não sobra ninguém nesta praça. Todos nós somos frágeis, todos nós erramos, mas há um fato que não muda. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado aí. Diz assim: sua cara não ajuda. Fala para ela. Sua cara não ajuda. Seu passado lhe condena. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Deus não desistiu de você. Deus é capaz de trocar, abrir mares, e se preciso fosse, daria novamente a vida por ti.
Meu só não é capaz de deixar de te amar. Canta comigo! Deus é capaz de tocar reinos por ti, abrir mares para que possas. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Meu só não é capaz de deixar de te amar. A gente não tem como modificar a maneira como nós saímos de casa. Nós não temos como alterar um só centímetro do que nós escolhemos viver com as pessoas. No passado a gente não mexe, mas a gente pode alterar a maneira como nós vamos voltar para casa e, a partir deste momento, encontrar uma nova maneira de conviver e de ser com quem a gente ama. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Hoje é noite de vitória, e nós podemos proclamar a vitória de Cristo sobre aquilo que hoje é um sofrimento na sua vida. Proclamar a vitória de Cristo sobre os seus vícios, sobre os nossos vícios. Proclamar a vitória do sepulcro aberto sobre as nossas enfermidades físicas, psíquicas, emocionais. Hoje o Senhor quer levantar homens e mulheres de coragem para vencer as lutas que a vida nos der, com coragem, com muita coragem. Vencer as batalhas que a vida nos colocar, porque é para isso que viemos. Ser gente de coragem. Hoje, uma oportunidade linda para a gente cantar isso. Observe que você está fazendo um compromisso com este refrão. Você fará a sua parte. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já preparou para mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, vou continuar, porque é assim que Deus nos faz vencedores, colocando em nós a coragem para vencer aquilo que precisa ser vencido, fazendo a parte que nos cabe deste milagre, restituindo o amor próprio que é tão necessário para nós estarmos prontos para nossas vidas. Comigo, seja comigo nesta noite, um filho, uma filha da ressurreição. Ei, qual que é o nome sobre todo nome? Jesus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Ressurreição, desça sobre nós, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, de maneira especial hoje sobre as nossas necessidades, sobre tudo aquilo que Deus precisa encorajar em nós, para nós vencermos, para nós darmos o testemunho da ressurreição de Cristo. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.